Olá pessoal do Vest, tudo bem com vocês? Continuando aí a questão das nossas videoaulas, tá? Nós vamos aí seguir adiante, capítulo de número 7, ok? A gente já fez a aula introdutória, ainda falando sobre a questão das funções afim, agora a parte 2. Lembrando que a introdução eu já fiz com vocês, então hoje é mais a parte de resolução de exercícios mesmo, ok? Bom, relembrando algumas coisas com relação às funções e continuando aí dando sequência, ok? Bom, nós vamos direto para os exercícios, aí conforme a gente for fazendo os exercícios, vocês vão perceber que a gente vai relembrando, retomando os conceitos já vistos anteriormente. Então vamos fazer o exercício primeiro, que aqui eu consigo retomar bastante conceito com vocês. Atividades de sala, capítulo 7, a gente está fechando a apostila aí praticamente do livro 2, para depois darmos início ao livro 3. Então, basicamente, 2 livros já encerrados. Vamos lá, gente. Exercício de sala, né? Atividade de sala, exercício primeiro, para quais valores reais, né, de K, a função afim definida por f de x igual, abre parênteses, 2k menos 13 fecha parênteses x mais 19, ela é crescente. Então a gente tem que determinar valores para incógnita, aqui aprimora incógnita, k, para que quando eu substituir o k por um valor numérico real, o que é um valor numérico real? Vale dízima periódica, vale raiz quadradas, raiz cúbica, enfim, vale todos os valores numéricos, né, conhecidos por vocês até agora. E vai gerar algum resultado aqui, e esse resultado vai ter que garantir que a minha reta, que o gráfico da minha função, ele seja crescente. Ok até aí? Então vamos começar pensando o seguinte: se isso aqui é uma função afim, ela é uma reta, e o formato mais geral de uma função afim é essa daqui, o f de x igual a x mais b. Vamos recapitular, vamos lembrar cada um desses elementos, esses termos aí que compõem a função, né? Tem aqui os 4 elementos: coeficiente angular, é o azinho que está sempre acompanhando o x; coeficiente linear é o termo independente de x, tá? Termo independente, termo, tá? Não é variável, que vai aparecer agora. O x é a variável independente, ele é uma variável mesmo, porque é ele que eu vou variando de valor sempre no mesmo exercício para construir a função. E o meu f de x em si, ele é o y, né? É o famoso y, porque ele é o valor da função lá no eixo y. Então eu calculo, pego um valor lá do eixo x, substituo aqui, eu encontro um valor lá no eixo y. Tá? O f de x é o valor lá no eixo y, a gente pode chamar ele de y. Voltando ao enunciado, o que a gente quer? Os valores para cá, para manter esse camarada aqui crescente. Então, a minha função no exercício é essa. Então, quem que determina se uma função é crescente ou decrescente? É o coeficiente angular. É ele que determina se a variável é crescente ou não. Quem é o coeficiente angular? É o número que acompanha a variável. Quem está acompanhando a variável, no caso, é esse parênteses. Então, esse parênteses todo, ele é o meu coeficiente angular. O que mais que a gente já estudou dele nas aulas anteriores? Que se esse cara for negativo, a função é decrescente. Se ele for zero, a função é constante, é uma reta paralela ao eixo x. E se ele for maior que zero, positivo, a função é crescente. Ou seja, se eu quero que esse cara seja uma função crescente, o coeficiente angular precisa ser positivo, tem que ser maior que zero, porque zero é neutro, nem é positivo nem negativo, tem que ser positivo, maior que zero. Isso aqui é uma inequação do primeiro grau. Você vai isolar o k, a incógnita k, para determinar os valores dele. Passo 13 para lá, positivo, 2 passa dividindo, vai dar que o k tem que ser maior que
13,5. Qualquer valor imediatamente maior que 13,5, quando substituído aqui no lugar do k, vai fazer com que esse cálculo do parênteses dê um valor positivo, um valor maior que zero. Se ele for maior que zero, eu garanto que isso daqui é uma reta crescente. Tudo bem até aqui, gente? Ficou claro isso? Bastante simples. Então, meu k tem que ser maior que 13,5. 13,5 é 6,5, então qualquer valor imediatamente acima de 6,5. Tudo bem? Podemos ir adiante. Questão 2, estudo de sinais. A gente começou a falar isso na última videoaula, uma videoaula de terça-feira. Eu não comentei ela porque vocês só tiveram a videoaula. Então, o que foi visto lá, eu termino de comentar aqui nessa videoaula de hoje, tá ok? Estudar o sinal da função, na verdade, é avaliar o comportamento da função no gráfico, tá? Essa é a ideia mais geral. É olhar se ela é crescente, se ela é decrescente, aonde corta o x, aonde corta o y. É estudar a função como um todo, e falar do estudo do sinal na função é basicamente saber quando que ela está positiva. Agora, por favor, não confundam crescente e decrescente com função positiva e função negativa. Olhando no gráfico você sabe qual parte é positiva, qual parte é negativa. Tá? Eu vou explicar isso agora nesse exercício. Então vamos observar aqui. A minha função dada é menos 6x mais 72. Tá? O meu coeficiente angular. Eu vou sair aqui para o ladinho para vocês poderem observar isso. Tá? Talvez depois eu tenha que mudar de novo a posição. Tá? Daqui vocês me enxergam e conseguem ver também o gráfico. Tá? Esse é o gráfico lá, construído lá no GeoGebra. Esse é o gráfico que a gente tem dessa função. Tá? Esse cara aqui é o gráfico. Gráfico de quem? Dessa função f de x aqui. Ó. Tá um fzinho lá embaixo. Menos 6x mais 72. Coeficiente angular menos 6, negativo. Reta decrescente, à medida que eu avanço no eixo x, a reta diminui. Coeficiente linear 72, lá aonde a reta vai cortar o eixo y. Onde que a reta corta o eixo y? No valor 72, ele é o coeficiente linear ou termo independente de x, ok? Então esse aqui é o gráfico. Bom, para a gente estudar, para nós fazermos o estudo do sinal da função, eu preciso encontrar o zero da função. Então, como assim zero da função? Esse é o coeficiente linear, e para recapitular, esse é o zero da função. O zero da função é quando a reta corta o eixo x. Coeficiente linear é quando a reta corta o eixo y, ok? Zero da função, cortando x, coeficiente linear onde corta o y. Então, para eu fazer o estudo da função, eu preciso do zero da função. Como que a gente encontra o zero da função? A gente já fez isso em outras vezes. Eu pego a função e vejo quando ela vale zero. Agora, cuidado para não querer fazer f de zero. Como assim? Olha aqui comigo aqui no gráfico, acompanhe comigo. Você está vendo o x aqui não está no zero. Percebe que a função está cortando o eixo x, não é no x igual a zero. Mas o y vale zero. Por quê? Porque o ponto está em cima do eixo x. Eu mostrei isso no GeoGebra, lá na última videoaula também. Depois vai lá e assiste de novo. Eu mostrei essa questão de que quando o ponto está em cima do eixo, uma das coordenadas é zero. Se o ponto está em cima do eixo x, o y vale zero. Se o ponto está em cima do eixo y, então o x vale zero. Ok aí? Tudo bem? Todo mundo acompanhando comigo? Joia. Então não é para fazer o f de zero. Tá? O f de zero é para saber a função quando ela está no ponto x igual a zero, onde ela corta o eixo y. É para fazer a função igual ao zero, que é isso daqui, ó. Quando a função corta o eixo x. Quando a função valer zero, a altura dela em y for igual a
zero. Então eu pego a função igual ela a zero, isolo isso daqui normalmente, eu passei o 72 para lá. Vou isolar o x, a minha variável é o membro do lado da variável que eu vou isolar está negativo, multiplico tudo por menos 1, vai ficar positivo, certo? Vou passar esse 6 para cá, ele vai passar dividindo, tá? Vai aparecer um errinho aí que eu acabei de esquecer de arrumar, tá? Aqui não é 2, aqui é 6, 6 passa para lá, tá gente? Isso aqui é 6, tá? Esqueci de arrumar, acabei de mexer numa coisa que esqueci de arrumar. Então passo para lá dividindo, 72 dividido por 6, aqui é 6, 72 por 6 dá que meu x igual a 12. Se vocês voltarem lá no gráfico, está muito correto, ó. É um pouquinho mais que 10 aqui antes do 15, então o valor do x tem que ser 12. Se eu substituir o 12 aqui na função, essa função vai dar igual a zero, porque a altura dela é zero, a altura no y, tá gente? O valor da função é no y, o domínio, que é o valor da variável independente x, é no eixo x, ok? Bom, ainda não estamos estudando 100% sobre a função, tá? Começando a fazer isso aí. Então, para eu saber do sinal da função, eu preciso do zero da função. Então, agora vamos olhar aqui, ó, nessa região aqui, ó, que eu estou mostrando com o ponteiro, com o cursor do mouse. Vamos olhar ela mais de perto, tá? Vamos ampliar um pouquinho isso daqui. Tomara que eu caiba na tela aí sem atrapalhar a função. Beleza, coube. Eu não estou atrapalhando o desenho. Depois eu vou ter que sair lá para outro cantinho porque eu vou atrapalhar uma coisa que vai aparecer escrita aqui. Mas aqui já está suficiente. Então a gente tem aqui, ó, x igual a 12. Agora, olhando o gráfico mais de perto, realmente, ó, eu estou vendo aqui o 12. O z, né, que é o zero da função, é 12. 12 em x e 0 em y. E o que é estudo do sinal da função? É basicamente o seguinte: eu olho o eixo x, olhando o eixo x, toda parte da função que estiver para cima do eixo x, eu falo que essa parte da função é positiva. Toda parte da função que estiver abaixo do eixo x, eu digo que essa parte da função ela é negativa. Isso é o estudo do sinal da função, ok? Tá, agora, por favor, não é o x que tem que ser positivo ou negativo. Aqui eu só calculei o zero da função. Eu estou olhando o desenho, estou olhando o gráfico, tá? A reta vermelhinha aqui. Então, todo pedaço da reta que estiver para cima do eixo x, a função é positiva. Como assim? Olha no gráfico aqui do lado de novo, ó. Esse ponto aqui, ó, esse ponto que eu estou apontando com o cursor, ele pertence à função, certo? Ele é positivo ou negativo, a função? Ele é positivo, ele vale mais ou menos um 15 aqui, percebeu? 15 é positivo. Esse outro ponto aqui, ó, ele é positivo ou negativo? Na função. Ele é positivo, ó, vale 35. Esse outro ponto aqui, aproximadamente 55. Esse aqui, a gente sabe que vale 72. Esse outro aqui, ó, 80. O valor da função eu vejo no y, ok? Agora vamos pegar um outro ponto aqui de baixo, ó. Esse ponto aqui, ó, que eu estou apontando lá embaixo com o cursor, positivo ou negativo? Eu olho aqui embaixo, ele é negativo, ele está mais ou menos perto do menos 5. A função é negativa aqui, percebeu? Voltando ao meu desenho aqui, a aproximação do desenho, eu tenho o zero da função, que é o 12, onde ela corta. Todos os pontos da função, quando o x valer menos que 12, ó, for menor que o 12, perceba que o 10, por exemplo, a função está lá em cima, a função lá em cima é positiva. O 8, a função está lá em cima, está lá o 8, ó, o 8 está aqui mais ou menos, a função está lá em cima, é positiva. O 6 está aqui, ó, a função está lá em cima, é positiva. Então todos os valores de x, antes do 12, a função está para cima do eixo x, a gente fala que ela é positiva. Todos os valores de x, depois do 12, porque no 12 a função está cortando no eixo, então é positiva e negativa, todos os valores depois do 12, a função passou para a parte de baixo, ela passou para cá, para o y negativo, percebeu? Então a gente diz isso, ó. Todos os valores antes de 12, a função é positiva. Todos os valores depois do 12, a função é negativa. Ela está para baixo do eixo x,
Para baixo do eixo x aqui, o y é sempre negativo. Para cima do eixo x, o y é sempre positivo. E o valor do y é o valor da função, é o f de x. Ficou claro isso, gente? Entenderam que fácil que é isso? Entenderam? 12 é o zero, aonde corta. Todos os valores antes de 12, a função está para cima do eixo x, o y é positivo. Todos os valores depois do 12, a função está para baixo do eixo x, para baixo do eixo x, o y é negativo, então a função é negativa. Isso é estudo de função. Agora, professor, eu vou ter que ficar fazendo esse gráfico todas as vezes que eu for calcular e estudar o sinal da função? Na verdade não, eu fiz assim para ficar mais explicado para vocês. Deixa eu ir lá para o cantinho de novo, vou lá para o cantinho. Só que para o outro cantinho agora, para cá. Tchum. Pronto. Voltando aqui, ó. O que a gente faz é o seguinte, só que tudo não é necessário fazer. O que é necessário fazer é o quê? Necessário fazer é calcular o zero da função. Tá? Calcular o zero da função é necessário. Ó, calculei o zero da função. Tá? Igualei a função a zero, mais olhei o x, calculei o zero da função. Feito isso, você pode fazer um esboço. O que é o esboço? Deixa eu ficar aqui de volta. Ó. O que é o esboço? O esboço é você traçar um pedacinho da linha do eixo x, da reta do eixo x. Só tomar esse cuidado, porque isso é um estudo do sinal da função. Olha na função aqui, ó. O seu coeficiente angular não é negativo, então sua função é decrescente. Então ela está descendo. Ah, professor, mas no gráfico a função está bem mais inclinada. Não faz mal, isso aqui é um esboço, é um rascunho só para você se orientar. Coloca o zero da função, só para identificação, que é o 12. Todo lugar que a função está para cima do x, a função é positiva. Todo lugar que a função estiver para baixo do eixo x, a função é negativa. Pronto. E agora a gente define isso com intervalos. Ó. Quando que o f de x é menor que zero? Quando que o f de x é negativo? Toda vez que o x for maior que 12. Olha aqui de novo, ó, que bonitinho. A partir daqui maior que 12, a função foi para baixo do eixo x, então ela é negativa. Quando que a função vale zero? Quando o x valer 12. Está aqui o zero da função. Quando que a função ela é positiva, maior que zero? Ela é positiva aqui para cima do eixo x, quando o x for menor que 12. Então, na verdade, o que a gente faz é isso aqui, ó, calcula o zero da função, faz um rabisquinho aqui, né, faz um esboço do gráfico, sem se preocupar com maiores detalhes, e analisa ele a partir. Tudo do gráfico que estiver para cima é positivo, tudo do gráfico que estiver para baixo é negativo. Então, o zero da função é o limite entre o positivo e o negativo, né? É a parte neutra, quando ela nem está nem para cima nem para baixo do eixo x. E aí você analisou. Então, que nesse caso, antes do 12, tudo que for menor que 12, a função é positiva. Depois do 12 ela fica negativa, ela vai para baixo do eixo x. E no 12 ela é neutra, ela vale zero. Isso é estudo de função, do sinal da função. Tudo bem, galera? Tá? Depois eu vejo essa parte aqui com bastante critério, eu demorei bastante nela. Vamos para o próximo exercício, que é um exercício eu acho que até similar. Sim, bem similar. Deixa eu ir lá para o outro lado de novo. Tá indo para o outro lado. Voltando aqui, tá? Fui para o outro lado. Então, exercício 3, para quais valores reais, né, de x, sendo que essa função aqui está definida, a função está definida como y, né, f de x é o meu y, igual a 25 mais 5x. Cuidado que aqui o coeficiente linear está na frente do coeficiente angular. Por que eu sei que esse cara aqui é o coeficiente angular? Porque ele está junto com o x. É o número junto com o x que é o coeficiente angular. O número sem o x é o coeficiente linear. Angular com x, linear sem x. O que é para fazer? Definir quando que ela é positiva, quando que é negativa e quando que ela é nula. Vou fazer o gráfico lá no GeoGebra? Não, vou fazer nada de gráfico no GeoGebra. A primeira coisa que eu tenho que fazer é calcular o zero da função. Como é que encontro o zero da função? Pego a função, igualo ela a zero. Passa esse cara para lá, vai passar menos 25, passa esse aqui dividindo, tá, aqui está bonitinho.
Menos 25 dividido por 5 dá x igual a menos 5. O que é esse menos 5? Esse menos 5 é o zero da função. É aonde a reta vai cortar, ela corta o eixo x. Ah, vou fazer o desenho bem feitinho. Não é esse caso aqui, a gente vai fazer o esboço mesmo. Então, agora com o esboço eu já determinei. Eu já sei quando ela é nula. Quando que ela é nula? Quando x vale menos 5. Porque nesse ponto ela está cortando o eixo x. Ok? Vamos fazer o esboço disso. Ó. Coeficiente angular 5. Positivo. Reta crescente. Então, meu coeficiente angular é positivo, reta crescente. Então, a retinha está subindo. Passa por onde passa no zero da função, que é o menos 5. Crescente, positivo. Ó, o angular, o coeficiente angular é positivo. Então, a retinha crescente. Todo pedaço da reta, toda parte da reta, toda a extensão da reta que estiver para cima do eixo x é positivo, porque para cima do eixo x o y é positivo. Toda a extensão da reta que estiver para baixo do eixo x é negativo, porque para baixo do eixo x o y é negativo. Então pronto, respondendo as questões. Item A. Quando que a reta é positiva? Quando que o f de x ou y é positivo? Para todo valor maior que menos 5. Aqui é o menos 5. Então tudo que for maior que o menos 5, vindo para cá, a reta está positiva. X maior que o menos 5. B. Quando que a reta é negativa? Então a reta é negativa essa parte de baixo. Então todo valor menor que o menos 5. Menos 6, menos 8, menos 10, menos 100. Então todo valor menor que o menos 5, a reta é negativa. Está para baixo do eixo x. E nula é no próprio zero da função. Ok? Continuando aqui, tá? Bem simples, né, pessoal? Bastante simplesinho isso aí. Continuando então, deixa eu adiantar um pouquinho aqui. O que é para fazer aqui? Tal, determinar o zero da função, que é a sua raiz, classificar a reta e construir o gráfico. Na verdade, esse 4 de sala ele é bem tranquilo, só a letra C que eu vou gastar um pouquinho mais de tempo para eu poder mostrar bem passo a passo para vocês como é que faz e vocês não terem dúvidas aí no futuro. Então, determinar a raiz, né, a minha f de x, minha f de x é 3x menos 2, então encontrando o zero da função, que é determinar a raiz, é determinar o zero da função. Como é que faz isso? Pega a função igual a 0, passa esse cara para lá, vai ficar 2, passa o 3 para lá dividindo, vai ficar 2 terços, então zero da função, ou raiz da função, é quando o x vale 2 terços. Aí vai dar mais ou menos 0,6666666. Ok? Então é nesse ponto que a reta corta o eixo x. Classificar ela em crescente ou decrescente. Gente, muito fácil. O coeficiente angular dela é 3, positivo. Se é positivo, a reta é crescente. E finalmente o item C, que é a construção ou construindo o gráfico aí da função. Olha que tranquilo isso daqui. Fazer bem passo a passo, vocês já devem ter visto isso lá no ano, agora de fazer um pouquinho mais detalhado. Quero fazer o gráfico da função, então eu vou mostrar isso bem passo a passo, vou fazer no GeoGebra, você faria a linha normal, tá? Igual você já fez anteriormente. Bom, primeira coisa que eu preciso é olhar para a função. A minha função é 3x menos 2. Lembre-se que esse f de x eu posso chamá-lo de y, então eu posso olhar a função assim ou assim. O f de x é o valor do y, lá no eixo y, ok? Eu vou construir uma tabelinha com valores para a variável independente x, eu escolho valores quaisquer para x, como esse negócio está lá numa função real, ou seja, definido no conjunto dos números reais, vale qualquer valor para x, conhecido por vocês ainda. E eu vou encontrar o valor do y. Y passa a ser a variável dependente. Por que dependente? Depende do valor que eu colocar em x, eu determino o valor do y. Então ela fica dependendo do valor que eu coloco no x. Tá ok? Que valor que eu vou colocar? Coloco valores aleatórios. Professor, por que a sua tabela só tem 2 linhas? Porque eu só preciso de 2 pontos. O que define uma reta é 2 pontos quaisquer. Então, se eu tenho 2 pontos quaisquer, eu consigo traçar uma reta ali. Tá claro isso? Vocês vão aprender isso no segundo ano, na parte de geometria analítica. Vocês vão ver essa parte com mais detalhes, com conceitos, né, axiomas,
conceitos primitivos, etc. Ok? Vocês vão aprender isso mais no segundo ano, mas por enquanto 2 pontos definem uma reta. Como a função afim é o gráfico de uma reta, eu só preciso de 2 pontos. Que 2 pontos que eu vou escolher? Quaisquer um. Sei lá. Eu vou escolher um valor para x e calculo o valor para y. Então, ó, vou encontrar um valor para x. Sei lá, eu vou pegar um valor qualquer. Mas pode ser qualquer valor? Pode. Sugestão, não vai ficar colocando valor difícil de calcular. Eu vou colocar 19 sétimos. Meu, tá, pode. Ah, senhor, eu quero colocar a raiz quinta de menos 8. Meu, tá, mas para que esses números? 0. Tá? 0. Valor facinho de calcular. Então o que eu tenho que calcular agora? Quanto que vai valer o y? Calma, o y vai valer a variável dependente. Então, vamos calcular esse cara aí. Então, ó, quando o x valer 0, para o x valendo 0, o que a gente vai ter? Eu vou ter que calcular o f de 0, né? Ou seja, no lugar do x tem que entrar 0. Só que o f de x, na verdade, eu vou chamar ele de y. Tá? Então, o meu y vai ser quem? Quando o x valer 0. Então, vai ficar 3 aqui é vezes, tá? 3 vezes 0, 0. 0 menos 2, então meu y vale menos 2. Então, quando o meu x vale 0, o meu y vale menos 2. Esse é o meu primeiro ponto. O ponto 0 em x e menos 2. É claro, já deu o coeficiente linear, que é menos 2, onde corta o eixo y. Vamos encontrar um outro valor para x. Que valor, professor? Eu vou colocar um valor fácil, 2. 2. Um valor facinho, um valor pequeno. Eu vou colocar menos 432,8. Tá, mas... né? Melhor não. Então vamos lá, 2. Vamos calcular agora o y. Tá? O y é variável dependente, depende do cálculo agora. Então quando x valer 2, eu vou calcular na verdade o f de 2. Esse f de 2 é meu y. E no lugar do x eu coloco 2. 3 vezes o 2 dá 6. 6 tira 2 dá 4. Ou seja, quando o meu x vale 2, o y vale 4. Esse é o meu segundo ponto. Então, meu primeiro ponto, 0 e menos 2. O segundo ponto, 2 e 4. Pode ser qualquer outro que você quiser colocar. Vou fazer um GeoGebra para ficar um pouquinho melhor. Ó, o gráfico cartesiano. Ok? Gráfico cartesiano. Vou colocar o primeiro ponto lá. Que primeiro ponto que é esse? 0 e menos 2. Então, se uma das coordenadas é 0, está em cima do eixo. Está em cima do eixo y na coordenada menos 2. Ele está lá embaixo. Ó. Aqui é o 0 e menos 2. Está aparecendo para vocês aqui. Segundo ponto, 2 e 4. Então, quando o x valer 2, a função vai valer 4. É esse pontozinho aqui, ó, 2 e 4. Se eu tenho 2 pontos, eu coloco a régua aqui em cima e eu traço a reta. Pronto, esse é o gráfico da função. Ok? Não, nesse caso não calculamos o zero da função. Calculamos sim o zero da função. Ó. Tá aqui, eu falei isso aqui dá 2 terços, né? 2 terços é 0,6666. Então aqui dá uma dízima periódica, né? Então é melhor nem mexer com isso daqui, deixar na forma fracionária mesmo, na forma de fração geratriz, ok? Ficou claro, galerinha? Então, avançando, revisem essa parte também, porque ela é um pouquinho mais trabalhosa, ok? Construir esse gráfico aqui. Esse gráfico é um gráfico muito bonitinho. É um gráfico de uma função definida por mais de uma função, né? Ela tem partes diferenciadas uma da outra. A função está definida de reais em reais, então tanto domínio quanto imagem são os números reais. Tá? A função é o h de x, só que o h de x ele é definido por 3 etapas aqui. Percebam que o h de x não tem nada de ax mais b, são apenas constantes, números. A gente já falou sobre isso. Na verdade, o coeficiente angular aqui é 0. Se o coeficiente angular é 0, é porque eu tenho retas paralelas ao eixo x. Eu mostrei isso na videoaula anterior. Ok? Até aí, gente? Então, isso aqui são os momentos que eu tenho. Então, a primeira coisa que eu vou fazer aqui não vai ter cálculo, tá? Não tem que ficar substituindo x, porque eu nem tenho x aqui para substituir. Ok? Coeficiente angular em todos os momentos da h de x, coeficiente angular é 0. Então, eu vou ter retas paralelas ao eixo x. Então,
plano cartesiano aqui para a gente brincar com ele. São 3 momentos, então eu vou ter aqui 3 etapas, né, da função. Primeiro momento, a função vale 3, só 3, para todo e qualquer x menor que 2. Então se eu pegar o menos 10 aqui, quanto que vale a função no menos 10? Menos 10 é menor que menos 2? É, então vale 3. Então no menos 10 a função vale 3, ela vai estar aqui. Se eu pegar, por exemplo, menos 7. Menos 7 é menor que menos 2? É. Quanto que vale a função? 3. Então a função está aqui. Ó. Se eu pegar, por exemplo, menos 6. Menos 6 é menor que menos 2? É. Então quanto que vale a função? Vale 3. Então no menos 6 a função está aqui. Então a partir daqui, ó, o menos 2 está aqui. Menor que menos 2, qualquer um dos valores que eu pegar, o 6,5 negativo, o 9,9 negativo, qualquer um desses valores aqui, ó, que seja menor que o menos 2, a função sempre vai estar valendo 3. Então vai aparecer isso daí para vocês. Ó. Ok? Mas eu vou poder chegar no 2 negativo? Não. Por quê? Porque a função é menor. Então, na verdade, o menos 2 aqui é um intervalo aberto. Fiz uma bolinha exagerada para vocês poderem enxergar. Está intervalo aberto aqui no menos 2 porque a função é menor. Agora, a partir do 2 negativo, né? Se ela é aberta no 2 negativo, então a partir do 2 negativo, a menor ou igual. Então, menos 2 é menor ou igual que o x, que é menor que 1. Então, a partir daqui do 2, o que acontece a partir do 2 negativo? A função vale 1. E ela vai valer 1 até chegar em 1, ou melhor dizendo, até chegar tão perto do 1, mas no 1 não pode chegar, porque aqui é menor que 1. Então, do 2 negativo até o 1 positivo, a função tem que valer bolinha fechada, porque o 2 aqui entra. Tá? Tem que valer 1. Quando ela chegar no 1, ela não vai chegar no 1. Porque aqui ela é menor que 1. Então aqui tem que ser intervalo lá perto. Perceberam que bonitinho? Daqui para trás a função vale sempre 3. Entre esse pedaço ela vale 1. E a partir do 1, ó, que é maior ou igual a 1, quanto que ela vai valer? 4. Então a partir do 1, do x valendo 1, quanto que vale a função? 4. Quando a função for 4, vale 4. Quando a função for 6, vale 4. Quando ela for 9, vale 4. Quando ela for 11, vale 4. Para todo valor maior que 1 no x, a função sempre vale 4. Então agora o intervalo fechado. E a função vale sempre 4. Isso daí é o nosso gráfico. Facinho, né? Uma função definida por mais de uma função, na verdade. Tudo bem, gente? Fácil, né? Só cuidado com essa questão do intervalo aberto e do intervalo fechado. Se for menor ou maior, intervalo aberto. Se for menor igual, maior igual, intervalo fechado. Ok? Vou colocar uma bolinha bem exagerada aí para vocês poderem enxergar. Tá ok? E para fechar a nossa videoaula de hoje, já está dando aí 30 e poucos minutos. Esse daqui é um exercício com dado 2 pontos, né? E a gente tem que analisar esses 2 pontos, eles pertencem ao gráfico de uma função f de x, né? A função afim, é uma reta, dada por ax mais b, com a e b constantes certas, ou seja, vale qualquer valor. E o que é correto afirmar nesse momento aí? A, B, C, D ou E. Gente, fácil também, né? A gente já fez isso anteriormente, só para recapitular. Os pontos que eu tenho é o ponto A e o ponto B, que são esses 2 pontos aqui. Né? Aleatoriamente, chamo de A, B, ponto J, R, ponto, sei lá, qualquer ponto que você quiser chamar. Bom, a função, na sua forma geral, ela tem esse formatão aqui, ax mais b, tá? Coeficiente angular, coeficiente linear e o y aqui que é o f de x. A gente já falou que eu posso trocar esse cara por y. A gente já falou isso, o f de x pode ser trocado por y. Como isso aqui é uma igualdade, para facilitar minha vida eu vou virar essa igualdade inteira. Vai ficar aqui o ax mais b igual a y, e é com essa parte que a gente vai trabalhar aqui. Por que desse jeitão? Que fica mais fácil substituir os pontos. Esse cara aqui é o x, esse cara é o y. Esse cara é o x, esse cara é o y. Mais fácil para a gente trabalhar. Ok? Então vamos substituir os pontos. Substituir o primeiro ponto ali. Ó. Eu coloquei esse formato. Tá? Meu f de x, isso aqui é meu f de x. Mesma coisa, isso aqui é o f de x.
ax mais b. Então, quando o x valer menos 1, no lugar do x eu escrevi menos 1, e no lugar do y eu escrevi 3. A vezes menos 1 é menos a mais b igual a 3, ok? Fiz a multiplicação aqui. Vou fazer a mesma coisa para o segundo ponto agora. Quando x valer 2, no lugar do x eu escrevo 2, o y, que é o segundo é a ordenada do par coordenado aqui, então esse cara vai valer 0. Então substitui lá. Quando x vale 2, o y vale 0. 2 vezes o a é 2a, mais b igual a 0. Isso aqui está com cara do que? Duas equações, duas incógnitas, é claro. Isso aí é um lindo sisteminha. Vamos fazer a multiplicação lá em cima por menos 1, para poder eliminar o b. Meu sistema vai ficar com essa carinha bonitinha aqui, ó. A menos b menos 3, tem que multiplicar os dois lados. O b vai cancelar. A mais 2a, 3a, menos 3 mais 0, eu estou somando o sistema, é menos 3. Passo para lá dividindo, vai dar que o a é menos 1. Se o a é menos 1, vai pegando aqui, menos 1 menos quem que vai dar menos 3? O b automaticamente tem que valer 2. Tá? Que aqui é o oposto do b. Ok? O oposto do b. Bom, esses são os valores. Finalmente, quem é minha f de x? Minha f de x não é o ax mais b? Então vai ficar menos 1, que é o a. X, esse 1 precisa aparecer, não ficou menos x, mais 2. Pronto, agora eu olho aqui e descubro. O gráfico passa pela origem, não passa pela origem. Por que não passa pela origem, professor? Eu tenho que desenhar o gráfico? Não! Já mostrei isso para vocês na videoaula anterior. O gráfico só passa pela origem se eu não tiver o coeficiente linear. Porque quando ele não aparece, é uma função linear, lembra disso? Uma função linear que não aparece coeficiente linear, ela passa pela origem, porque na verdade esse b aqui é 0, e b é onde corta o eixo y, então corta no 0. Não é esse caso, porque aqui eu tenho coeficiente linear, então vai cortar lá no 2, então não passa pela origem. Pula b, que a resposta é a b, tá? O f de 2 é igual a 0. Não, se você colocar aqui, ó, f de menos 2 é igual a 0, vai ficar menos da função. No lugar do x, coloca menos 2. Vai ficar menos menos 2. Menos menos 2 dá mais 2, com mais 2 é 4. Então não é. Entenderam? Esse menos é da função. E no lugar do x eu coloco menos 2. Vai ficar menos menos 2. Por isso que dá 4. Falso. A mais b igual a 1. Mentira. Se eu somar esses dois caras aqui, ele vai dar... A mais b não é menos 1. A mais b é 1 positivo. E a f de 0 é menor que 0, é negativa? Não é também. Percebam que a f de 0 é colocar 0 no lugar do x. 0 no lugar do x dá 0 mais 2, que é igual a 2. Então, portanto, a resposta correta é a letra B. Né? Como A é negativo, o meu A é negativo, né? É menos 1 aqui, a minha função é decrescente, portanto, alternativa B. Galera, estou terminando esta videoaula, dou aí uns minutinhos a mais para vocês depois que eu fechar o vídeo, para vocês já irem entrando no canal que eu vou estar online com vocês, ok? Grande abraço a todos, até daqui a pouco.